O seu filho, os meus teve isso, eu não sei, queria saber de você. Seu filho tem uma fase também que ele te desafiava, assim, ele fazia as coisas só pra ver qual o seu limite. Qual que é a sua reação, né? Tipo, você fala, não pode fazer isso, ele vai lá e faz, sabendo que não pode, mas só pra ver como é que você vai agir. Mas isso faz parte do desenvolvimento. Você imagina, ele tá pensando, ele tá raciocinando, ele Uhum. tá vendo como é que você vai agir, o que que vai Tá acontecer. Ele aprendendo, tá né? aprendendo. Sim. E isso faz parte do desenvolvimento da criança. Nossa, os meus filhos. E você tem que explicar que aquilo, o que que é certo, o que que é errado. E que o errado tem consequência. Porque tem gente que acha que é o seguinte: ah, você não bate no seu filho é um folgado. Você passa a mão na cabeça dele. Não é isso. A criança precisa de firmeza, a criança precisa de regra. É tão prejudicial para a criança você ser violento quanto você ser permissivo. Uhum. Mas você consegue dar bronca, tipo assim, Então, Tem você que tem dar. que. O que desafio. equilibrar. não pode. O desafio da parentalidade, né? Que é o pai e a Aham. mãe, é você estar no meio, no Criar esse desafio. equilíbrio, No né? equilíbrio, que é o desafio da política, que é de tudo, né? Já Você voltamos tem- pra política. voltando pra política. Mas você tem que estar no meio ali, você tem que estar no centro. Eu tendo a ser um pouquinho mais permissível. Eu fiquei tão revoltada com essa história de violência que eu acabei Aham. sendo um pouquinho mais pra cá, mas eu tô sempre tentando voltar Vocês pra você fazem não ser o permissivo. Porque ser policial bom e permissivo é muito policial ruim. mal? Vocês fazem? Como é Policial que é? bom e policial mal, você é amar, ele é o bonzinho. É, porque no casal sempre tem, né? Um que é mais permissivo e o que é outro que mais- não. Ah, A pede- gente vai mudando, né, amor? Ultimamente Aham. eu tô mais firme que você. Mas ele era bem firme. Ele era firme até demais. Eu falava, amor, pelo amor de Deus. Por exemplo, a gente não bate no Pietro, mas ele tinha uma mania de que o pai dele fazia, o meu pai, com certeza o pai de vocês, que é falar apontando o dedo na cara da Sim. criança, né? A criança já tá lá embaixo, vendo o mundo inteiro assim, né? É. Tudo pra criança, ela tá sempre com a cabeça pra cima, olhando. Aí tem alguém falando com você assim, apontando o dedo na sua cara. Aí eu falei, aí uma vez eu peguei ele e comecei a falar assim, isso aqui, ele. Oxe, porque você tá apontando o dedo pra mim? Eu falei, Ó, você não aponta o dedo pro Pietro? É ruim, né? toma! E é isso. É muito importante É, você faz se Muay colocar. Thai agora. Aí tem que baixar a cabeça, nossa senhora. É importante você se colocar no lugar da criança Sim. pra você ver como é. Sabe? Às vezes até abaixar, ficar na altura ali da criança, pra você perceber como é que é o mundo, como é que é o povo apontando pra você, Aham. o povo te julgando que você tá fazendo coisa errada o tempo todo. Às vezes a criança quebra uma coisa porque ela não tem muita noção de valor e ela quer saber até que barulho faz aquilo. Curiosidade, né? Ela Curiosidade, isso faz parte do desenvolvimento. Isso. A criança que não dá trabalho, que não é desafiadora, é a criança doente. Tá com problema. É uma criança que tá numa cama, que é tetraplégica, que tem um problema em desenvolvimento cerebral bem difícil, um autismo muito severo. Isso sim é uma criança. Aí o desafio é bem maior. Mas a criança questionar, desafiar, tudo isso faz parte do desenvolvimento cerebral. Você, o Renato, a gente fez isso com os nossos pais. Sim. Só que assim, tem horas que a gente fala assim, meu Deus, você precisa respirar. E é o que a gente chama de pausa positiva, sabe? No momento do conflito, se você for agir por impulso, você aciona o cérebro reptiliano, que é de atacar. Quando sente que você está sendo atacado pelo seu filho, você tende a querer atacar. E a criança a mesma coisa. Só quando você bate na criança, eu poderia falar 1000 coisas, mas eu vou falar mais essa, tá? Prometo. Aham. Quando você bate na criança, ou você briga com a criança, ou você grita com a criança, ela sente, pensa e reage. Como nós, seres Sim, humanos. sim. Né? Se eu for gritar com você, você vai pensar, Ela você vai vai chorar. sentir, você vai reagir. Você vai pensar, cara, por que ela tá gritando comigo? Você vai sentir o quê? Raiva. E você vai reagir como? Você pode tentar disputar poder comigo. Te falar assim, Sendo agressivo eu vou ser com mais. você. Eu sou mais forte que ela, quer ver? Deixa eu mostrar. Ela gritou comigo. Mas ela faz mal, tá, viu? Eu não faço nada. Então, você pode criar no seu filho uma disputa de poder. Dele falar assim, ai, meu pai tá gritando comigo, então só de raiva aí que eu vou quebrar aquele brinquedo mesmo. Aham. É uma pirraça, uma disputa de poder. E a criança, ela pensa mesmo, cara, meu pai é mau. Meu pai é mau, ele tá gritando desse jeito, minha mãe é desse jeito, ela é má. É assim que a criança vai pensar. Sim. Ela vai sentir tristeza, vergonha, principalmente se for na frente dos outros, né? E aquilo tudo vai acumulando e ela vai reagir. Às vezes tem criança que se isola. E Que tem também criança não é... também que começa a temer o pai também, né? E aí não é Exato. legal também. Não é. Que aí sempre num casal tem assim, aquela criança que faz por exemplo, vou dar um exemplo, faz o que quiser com a mãe, mas se o pai olhar pra ele, ele já fica quieto, ele morre de medo do pai. E você tem uma relação de confiança com quem você tem medo? Não, nenhuma. Não tem. Não tem Nossa, como de você medo, né? ter. Não é confiança. É medo. Exatamente. Não é respeito, é medo. O medo, ele te afasta, né? Uhum. Ele faz aquela... Agora, a confiança... Se você fala, filho... Tem uma coisa que eu falo
pro Pietro, que eu acho extremamente interessante. Eu falo assim, filho, eu confio que você não vai fazer isso. E ele sente que ele tem a obrigação de não Desapontar. me desapontar. Uhum. Fala, E "Mamãe tá quando ele confiando me em dá. mim." É isso. Eu falo, não, filho, eu sei que você não vai fazer isso. Ele só tem 4 aninhos. E ele não faz, né, amor? É É a impressionante. fase boa, né? Quando É. acontece de fazer, ele pede desculpa na hora, ele não quer desapontar. Que legal. Não, e ele pede desculpa e ele fala, mamãe, fica feliz, por favor, fica feliz. Cadê o sorriso? Ele fala bonitinho. desse jeito. Um dia desse eu tinha dado banho nele, tava botando eles pra dormir, sei lá, eu tava jogando videogame. Aí eu falei mais alto assim, mais grosso assim, né? Vai botar calça agora, não sei o que, alguma coisa que eu falei assim. Aí ele olhou assim, pai, você tá estressado? Aí eu olhei assim, tô não. Aí eu brinquei com eles, Mas eu brinquei com eles, eles esqueceram rapidinho. talvez essa geração que esteja crescendo agora, da idade do Pietro, dos meninos também, vai ser uma geração melhor do que a gente. Até porque, assim, Vai, não com por certeza. conta deles também, mas por causa de pais como Porque a vocês gente também. aprendeu que é errado, né? Você tratado Sim. como Não, Aí- e hoje a gente tem acesso à informação. Exato. A gente tem Mudou muita legislação. coisa. Sim. Não pode mais bater em criança. Sim. E tem a política. E tem a Vamos política. voltar à política de Mas novo. não pode, assim, a lei tá ali, né? Você não pode bater em criança, é crime. Mas assim, Você vê não. que tem gente que bate ao ponto de matar, e muito, muito muito. triste É isso. padrasto, a gente mostra muito isso na Record. Sim. E, infelizmente, gente, é uma tristeza você ver que alguém bate tanto numa criança indefesa, porque é pequena, ela não vai Exato. a Não ponto de oferece risco, matar uma covardia, exato, né, é uma cara? covardia. Eu falo pro lado do tamanho da nossa mão, sabe, pra uma criança. Nunca bati nos meus filhos. Eu só dava Parabéns. brigava assim com eles, botar de castigo e Uhum. tal, mas bater mesmo, nunca bati. É isso aí. E eles, Quantos anos pô, eles têm? vão fazer 5 agora. em Ah, é janeiro. a idade do meu. Esses gêmeos ainda. E eles são super bonzinhos, eles me adoram, eles me respeitam. Teve aquela fase que eu falei, né? Que eles desafiavam tudo pra ficar testando. Eu falava, não faz isso. Eles iam lá, rindo, faziam o que eu falava, só pra ver, sabe? A minha reação. Eu falava, vou botar vocês de castigo, vou botar vocês lá na rua. Aí eles faziam do mesmo jeito. Eu levava esse, tipo, era um castigo que eu tinha inventado. Não me critique. Não, Eu vou imagina! botar você pra rua. Aí eu botava, abria o portão, fechava o portão. Aí eles começavam a chorar. Falei, viu? Aí eu abri, né? Deixava só um pouquinho. Deixou lá até hoje. Aí eu falei, viu? Se você. Estão lá, até hoje. Viu? Se você fizer isso de novo, eu vou botar você na rua. Eu não vou fazer mais, não sei o que lá. Mas foi só essa fase que eu achei que Não, foi uma mas e fase- assim, eu não critico até a educação anterior, né? A educação tradicional. A educação parental com foco em disciplina positiva é uma educação alternativa à educação tradicional. Mas a educação tradicional, ela era assim, porque naquela época não se tinha a informação e o conhecimento, Sim. então era o que tinha ali. Então a gente nem julga, sabe? Não. Mas assim, É isso que eu tô falando. Aí a nossa geração, agora com informação, consegue perceber isso e não Isso. julgar os nossos pais também, Isso. entender o que eles passaram e ao invés de passar o que a gente Exato. teve pra frente, não, vamos agora usar de outros métodos que a gente tem mais Vamos aprender informações. com erro. E Exato. aprender com erro. E Exato. por isso que eu falo que essa geração agora do Pietro, do Bernardo Matias, do Gustavo, eles vão crescer melhor. vamos. Porque eles têm pais melhores que sofreram aquilo que era para ter sido acontecido mesmo por falta de informação, mas que falaram, opa, peraí, eu não quero repetir isso com meus filhos. Exatamente, exatamente. E é isso, é não julgar, olhar pra frente. Agora a gente tem informação, agora a gente sabe como, né? A informação tá aí pra todo mundo, a legislação também tá aí, né? E eu sou daquelas que eu sou chata. Se eu ver, eu já bati na porta de vizinho que tava batendo em É mesmo? criança. Porque eu não sei, às vezes é o pai, mas às vezes é a babá, ou às vezes é um Sim. doutor Jairinho. Como é que você vai saber? Você tem que defender pode as estar dentro crianças. de casa, a gente não sabe. Alguém precisa defender as crianças, porque, gente, quando a gente fala assim, bater em mulher é legal? Não. Bater em idoso? Não. Imagina bater em idoso. Bater na criança. Ah, bater na criança é normal. Não é normal, gente. Não pode. A criança ela é mais frágil que a mulher e que o idoso. E as pessoas acham um absurdo bater na mulher, que é. Um absurdo bater no idoso, que é. Mas não acham um absurdo bater na criança por causa de uma cultura. Sim. Tudo errado. Né? Então precisa ser quebrada, precisa. E sem julgamento, sabe? É daqui pra lá. Vamos, né? Vamos começar a Já olhar. foi, né? Lá pra trás já foi. É, vamos e assim, de novo, não é passar a mão na cabeça, tem que ser firme, tem que ter Sim. consequência dos seus atos. Eu falo pro Pietro, você vai fazer tal coisa? Tem consequência, como tudo na vida.